Olá, estamos começando o sexto estudo da série Profecias de Esperança, feito com muito carinho para você, pelos seus amigos, os adventistas. Hoje com o tema A Maior Profecia da Bíblia. Profecias de Esperança, com o pastor Rodrigo Silva. No estudo anterior, ficamos com a indagação não respondida, feita por um ser celestial acerca de quanto tempo duraria a visão do sacrifício diário e a ação devastadora do pequeno chifre. Esta pergunta está em Daniel, capítulo 8, verso 13. Vamos recordar esse texto? Depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo àquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora, visão na qual é entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? Na língua hebraica em que foi escrita parte de Daniel, essa pergunta é feita de um modo bastante direto. Em hebraico, literalmente é dito o seguinte: por quanto tempo durarão a visão, o diário, a transgressão desoladora, para dar ambos, o santuário e as hostes para serem pisadas? Essa leitura, um tanto literal, pode parecer um pouco estranha, mas ela é reveladora de muitos detalhes importantes. Veja, quando Daniel escreveu essas palavras, o templo de Jerusalém, onde eram realizados os sacrifícios diários, estava destruído. Você se lembra disso na primeira lição? Ali vimos como Nabucodonosor destruiu Jerusalém e o templo e ainda levou muitos judeus em cativeiro. Logo, sacrifícios diários não eram mais feitos pelos judeus, o que causava grande angústia e indignação no povo. Hoje, aliás, acontece o mesmo. Desde que o templo foi novamente destruído pelos romanos no ano 70 e nunca mais reconstruído, os judeus não mais realizam sacrifícios de animais como faziam nos tempos antigos. Para piorar a história, o lugar do antigo templo judeu é hoje ocupado por uma mesquita e por um centro de peregrinações muçulmanas chamado de o Domo da Rocha. Por isso, os judeus praticam o ritual de orar no chamado Muro das Lamentações. Esse muro é a única coisa que sobrou do antigo templo. Eles lamentam a não existência do seu santuário. Pois bem, voltando aos tempos de Daniel, repetimos que na sua época o santuário ou templo também estava destruído, mas o povo ainda tinha a esperança de reconstruí-lo. Logo, a própria pergunta feita pelo ser celestial não deixava de ser uma boa notícia para o povo. Ele perguntava quanto tempo duraria, entre outras coisas, o contínuo. Sabe o que é esse contínuo? Bem, em hebraico, a palavra que está ali é tamid, que, como traduzimos, significa contínuo. Mas é interessante notar que ela está sozinha. Não existe no original hebraico a palavra sacrifício diário, que está em muitas versões da Bíblia em português. Portanto, não podemos ser dogmáticos em relação ao que seria esse tamid, esse contínuo. Seria contínuo o quê? Porém, não podemos também descartar a possibilidade de que aqui tenhamos justamente uma referência ao sacrifício diário que se fazia no templo. Ora, se assim for, e se a profecia pergunta no futuro quanto tempo durará o sacrifício diário feito no templo, é porque, obviamente, o templo seria reconstruído. A próxima pergunta seria: quando daria isto? Antes de responder a esta questão, é importante acentuar que, infelizmente, Daniel não poderia ainda comemorar por completo. Sabe por quê? É porque a pergunta também reportava a uma certa transgressão desoladora e uma pisadura, isto é, uma dessacralização do santuário e das hostes celestiais. Noutras palavras, um inimigo se levantaria contra o santuário e contra as coisas de Deus. Daniel 9 oferecerá algumas importantes respostas ao profeta e a nós que estudamos as suas profecias. Nesse capítulo, é dito que Daniel não desistiu de entender as estranhas coisas que Deus lhe havia mostrado. Então, ao estudar o livro de Jeremias, ele se deparou com uma angustiosa mensagem. Esta mensagem era uma profecia de Jeremias anunciando a vinda do cativeiro babilônico, evidentemente antes que o mesmo acontecesse, e dizendo que o tempo que o povo ficaria preso na Babilônia seria de 70 anos,
Isso está em Jeremias, capítulo 25, versos 11 e 12. Agora entenda o contexto de Jeremias. Essa profecia foi dada devido à transgressão do povo em relação às leis de Deus. Isso faria com que eles perdessem a proteção divina, permitindo a vinda e o triunfo de um inimigo chamado Nabucodonosor. Por causa dessa persistente transgressão, é que eles ficariam no exílio 70 anos, até que aprendessem a respeitar a lei do Senhor. Ocorre que os 70 anos estavam acabando e o povo não parecia ter aprendido nada com o sofrimento. Continuavam em franca desobediência. Aí você entende por que Daniel entrou em desespero. Se os 70 anos estão acabando e o povo continua rebelde, então o nosso sofrimento nunca terminará. Foi isso que certamente Daniel pensou. Foi nesse momento que o profeta fez uma das mais belas orações registradas na Bíblia. Você deve conhecer esta oração. Ela está no capítulo 9, versos 4 a 19. Foi no auge desta oração a Deus que o anjo Gabriel desceu do céu para dar ao profeta alguns detalhes a mais da profecia que estava registrada no capítulo 8, acerca da restauração do santuário. Lembra na lição 2, quando falamos da profecia mais importante da Bíblia, isto é, aquela que apontava cronologicamente para a vinda do Messias? Pois é, esta profecia aparece novamente aqui em Daniel capítulo 9. Agora veja, essa profecia diz que 70 semanas estariam decretadas ou literalmente cortadas, isto é, separadas para o povo judeu. Isto está em Daniel capítulo 9, verso 24. Ora, se uma coisa é cortada ou separada, ela só pode ser tirada de um conjunto maior, não é mesmo? Ilustrando, se eu tenho em minhas mãos algumas moedas e digo, estas moedas foram separadas para você, é lógico imaginar que existam outras moedas das quais estas foram retiradas, isto é, separadas. Sendo assim, se as 70 semanas de anos que marcam a vinda do Messias teriam sido separadas, logicamente elas pertencem a um outro montante cronológico. E que montante seria este? A resposta óbvia? A profecia anterior dos 2.300 dias, ou 2.300 tardes e manhãs, que ficou sem ser explicada no capítulo 8, verso 14. E quando é que esses dois períodos começariam? Daniel 9, verso 25 responde: a partir da saída de ordem para restaurar e reedificar Jerusalém. Ora, o livro de Esdras, capítulo 7, conta como tudo isso aconteceu logo após o fim do cativeiro judeu. De acordo com vários cálculos históricos, astronômicos e arqueológicos, podemos dizer que uma possível época para esta ordem teria sido o ano 457 a.C. Depois, vem outra data importante que já mencionamos na lição 2. É o ano 27, que marca quando Jesus iniciaria o seu ministério na Galileia. Aí vem o ano 31, quando ele foi morto. E, finalmente, o ano 34, marcando o fim das 70 semanas de anos, ou 490 anos literais. Mas espere um pouco. Se estamos falando de 490 anos, e esse período é parte de um outro período maior mencionado em Daniel 8, verso 14, então temos um problema lógico muito sério. É que ali, em Daniel 8, fala-se de 2.300 tardes e manhãs, ou 2.300 dias, considerando que em hebraico uma tarde e manhã significaria um dia. Ora, como é que 490 anos podem caber em 2.300 dias? Isso não faz sentido algum. A menos, é claro, que estejamos falando de um período simbólico, isto mesmo, de um tempo profético. E de acordo com a cultura bíblica da interpretação profética, em algumas ocasiões envolvendo cômputos históricos, um dia profético equivale a um ano literal. E este parece ser o caso desta profecia de Daniel. Detalhes sobre esta forma de contar a profecia, com um dia profético equivalendo a um ano literal, podem ser vistos no apêndice 4 da lição 1. Então estamos falando literalmente de 2.300 anos. Agora sim, muita coisa faz sentido. 2.300 anos são um período maior do que 490 anos.
Também entendemos porque Daniel 8, 17, 19 e 26 disseram que a visão se referia a um tempo do fim, ou a dias ainda muito distantes para o contexto do profeta. Agora sim isso faz sentido. Se levarmos em consideração o antigo calendário judaico em relação ao que usamos atualmente, as diferenças astronômicas, os cálculos metônicos e, principalmente, a data, o ano em que Jesus foi crucificado, então veremos que os 2.300 anos podem ser contados a partir de 457 e que esta realmente é uma data propícia para o início da restauração de Jerusalém. E o final desse período seria de 22 para 23 de outubro de 1844, um ano em que, segundo o livro de Daniel, o santuário seria purificado. Mas novamente deparamos com um problema. Como já foi dito numa lição anterior, o segundo templo judeu foi destruído no ano 70 depois de Cristo pelos romanos e nunca mais foi reconstruído. Que santuário então seria este purificado pela obra de Deus e previsto pelas profecias de Daniel? E mais, lembrando como vimos na lição anterior que acontecimentos celestiais têm consequência na terra e vice-versa, que eventos deveriam estar sincronicamente ocorrendo no céu e na terra nesta tão importante data profética? Pois bem, este será justamente o assunto desta lição. Portanto, não esqueça também de fazer a sua oração particular ao iniciar esse estudo. E para não perdermos o nosso costume, vamos também orar juntos? Ore comigo neste momento. Querido Pai Celestial, Tu que nos ouves do Teu santuário, atenda agora o nosso pedido. Dá-nos o discernimento para compreendermos a Tua palavra e para colocar em prática os ensinamentos que ela nos apresenta. Dá-nos a Tua graça, dá-nos o Teu amor, dá-nos a Tua paz. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Um bom estudo para você e a gente se encontra na próxima lição. Até lá! Profecias de Esperança, com pastor Rodrigo Silva.